A paz do Senhor para todos e para todas. Nós vamos trazer o nosso terceiro comentário bíblico diário sobre o tema Instrui o menino no caminho que deve andar, baseado no livro de Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6, que diz: Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A gente ontem encerrou a segunda parte, mostrando, a questão desde a formação da criança, o método, judaico da família educar entre o pai e a mãe, mostrando que o pai é o provedor da família, enquanto a mãe é responsável para ficar em casa, para cuidar da casa e educar os filhos a temer a Deus e a ser um bom cidadão para a sociedade. A gente também falou ontem que as crianças, quando começam a dar os primeiros passos, as primeiras palavras, que começa já a querer dar tapinha na mãe, morder os demais colegas, dar tapa nos colegas. A criança já vai crescendo, 2 anos, 1 ano, já começa a subir nas poltronas, pular em cima da cama, entrar dentro do guarda-roupa, quebrar os utensílios de casa. A gente disse ontem que a mãe e o pai já devem educar, dizer que não pode fazer isso e dar os brinquedos adequados para ele brincar. E se ele começar a insistir, a mãe e o pai já podem falar de forma educativa, mas dizendo o porquê não pode, e a criança não pode fazer isso, que vai dar prejuízo financeiro a você. E além disso, se a gente deixar a criança fazer isso em casa, ele tem o costume de casa, vai à praça. Quando ele chegar na casa de um vizinho que a gente for, de um familiar, de um estranho, ele vai fazer a mesma coisa, querer subir na cama da pessoa, pular em cima da poltrona, entrar dentro do guarda-roupa, quebrar os móveis das pessoas, enfeite da casa, e aí a gente pode ser retaliado, reprovado pela pessoa que a gente está visitando e sair de lá com raiva e até causar uma intriga por causa da formação que a gente não deu em casa. Hoje a gente continua, instrui o menino no caminho que deve andar, e nós vamos já para uma criança já a partir da idade escolar, 4 anos, não é? A gente sabe que a maioria das crianças hoje já estão com o celular na mão, 2, 3 anos, já sabe mexer com o celular. Aí já está o perigo, que a ciência mostra, que essa criança começa a ver o celular ainda com 2 anos, 3 anos, ele já começa a forçar muito a vista, a mente dele já vai ficar limitada ao que o celular diz, a concentração dessa criança, ele que está em fase de aprendizado, já vai ficar atrasada, e aí a criança já começa vendo imagem de celular, e aí ele já começa a não querer também ler o aprendizado da leitura, física, no livro, que é muito edificante. A gente deve ensinar o menino, se possível, dar o celular, mas dar o celular, delimitar tempo, e além disso a gente já vê o que ele está vendo, porque a gente sabe que há muitos conteúdo para crianças que só as crianças vêem, só as crianças entendem, e se a gente deixa uma criança o dia todo com o celular, ou o dia todo vendo o que ele quer, às vezes a criança finda vendo o que não quer inocentemente, porque a gente sabe que por trás das mensagens para a criança há muitos aproveitadores que entram para causar, primeiramente, mutilação, terror às crianças, pedofilia, e aí os pais devem vigiar isso, não é? E aí vem aquela questão do pai que trabalha, a mãe que trabalha, deixar os filhos com a empregada, e a empregada liga a televisão e dá o celular, e o menino passa o dia todo. Então a gente sabe que a formação dessa criança pode não sair do gosto que você quer, porque no capítulo 20 e 31 de Provérbios também diz que a mulher virtuosa é aquela mulher que dá tarefa às suas servas e determina a sua casa. Então ela vai sair, mas ela já vai dizer a empregado a hora que esse menino deve ver um pouco de celular, a hora que deve ver um pouco de televisão, a hora que esse menino deve se acordar, a hora que esse menino tem que ir para a escola, a hora que ele tem que tirar um tempo para estudar. Tudo tem que ter tempo, a hora que ele vai brincar, porque se a gente não determinar, a criança vai pensar que a gente que vai ter liberdade de tudo, não é? A partir daí também, eu acho que a gente já começa a dizer um sim e um não.
Tudo que a criança quiser, a gente não pode dar. Tem que dizer sim uma vez, outra não. Dá uma vez, outra não. Pedir celular, dá uma vez, outra não. Pedir comida, a gente não pode deixar a criança exagerar. E tem criança que já com 3, 4 anos já está obeso, porque a mãe e o pai dão muito comer a criança, mas também não pode dar pouco demais para a criança não morrer de fome, né? Estou falando é questão do excesso. E o excesso e a falta prejudica a todo mundo. Então, irmão, mediante isso aí, a gente sabe que a criança já está saindo para a sala de aula e de lá, quando ele volta da aula, ele já volta com um costume muitas vezes diferente daquilo que a gente traçou em casa, e aí já vai perguntar por que fulano faz isso, por que meu coleguinha faz isso. Já é hora da gente começar a educar, mostrar que na escola tem pessoas de várias formações, mas a formação certa é aquela que você está ensinando, não é? Nós devemos ter muito cuidado com essa questão da internet, porque tem muito conteúdo destrutivo para essas crianças, e a partir daí a gente já tem que começar mesmo já a dizer ao menino, quando ele for desobediente, não quiser fazer. A Bíblia diz, como a gente leu no versículo 6, que a índole da criança é má, a estutícia está no coração do menino, 22, o versículo 6, mas a vara da repreensão a corrige. Como corrigir? Pegando um pau, batendo na criança, pegando uma sandália, espancando, dando tapa direto. Não, a primeira educação que deve ser dada é dizer não e explicar por quê. É claro, a primeira vez é de maneira calma, da segunda e da terceira a gente tem que falar com uma autoridadezinha maior, né? E depois de terceira, quarta, se o menino não obedeceu, eu acho que a gente deve sim começar a aplicar as primeiras disciplinas, que pode ser um castigo, tirar alguma coisa que ele gosta de comer, alguma coisa que ele gosta de ver. A maneira de dar o castigo, quem sabe é vocês. Porém, se mesmo assim ele insistir, eu, por exemplo, fui uma pessoa que fui criada apanhando de cipó mesmo, de sandália, mas graças a Deus sou um homem. A gente hoje não vai fazer isso porque até a lei, né? Aí, direito da criança, do adolescente proíbe, mas a gente deve ter uma maneira de disciplinar essa criança, né? Se tiver de disciplinar com a sandalinha ou com um cipózinho, que não deve fazer, mas se fizer, se for necessário, deve fazer de maneira que a Bíblia diz que nós devemos corrigir o menino, mas nós não devemos corrigir a criança para matar. Para matar não podemos fazer porque é crime, e a nossa criança, a gente está educando ele para ser o nosso filho, nosso herdeiro,